Capítulo 14. O Espírito Santo, nosso ajudador na oração. Arcebispo Tresham, ele diz o seguinte: devemos orar no Espírito Santo, sem coração. Não trate a oração como uma tarefa a ser realizada com base em sua própria força natural. Trata-se de uma obra de Deus, do Deus Espírito Santo, uma obra dele em você e por meio de você, e na qual você deve ser cooperador com ele, mas ainda assim, obra dele. Uma das revelações do Novo Testamento em relação ao Espírito Santo é que ele é nosso ajudador na oração. Assim, temos no seguinte acontecimento da vida do nosso Senhor uma íntima relação entre a obra do Espírito Santo e a oração. Lucas capítulo 10, versículo 21 está escrito: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Aqui temos uma revelação do que Deus é para nós. Somente o coração do Filho pode conhecer o Pai. E somente o coração do Filho pode revelar o Pai. E somente pela oração que todas as coisas nos são entregues pelo Pai por meio do Filho. E somente pela oração que todas as coisas nos são reveladas pelo Pai e pelo Filho. E somente pela oração que o Pai se dá a nós, o que vale muito mais do que todas as outras coisas. A frase, naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, destaca a grave verdade não muito conhecida, se conhecida, ignorada, de que Jesus Cristo era em geral conduzido pelo Espírito Santo e que sua alegria e sua oração, bem como sua obra e sua vida, estavam sob inspiração, lei e orientação do Espírito Santo. Vamos ler a seguinte passagem. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Esse texto é muito rico e vital e precisa ser citado. Paciência, esperança e esperar nos ajudam na oração, mas o maior e mais divino de todos os auxílios é o Espírito Santo. Ele se ocupa das coisas para nós. Nós somos sombrios e confusos, ignorantes e fracos em muitas coisas. Aliás, em tudo o que pertence à vida celestial, especialmente no simples serviço da oração. Há um deveria em nós, uma obrigação, uma necessidade de orar, uma necessidade espiritual sobre nós do tipo mais absoluto e imperativo. Mas não sentimos a obrigação e não temos a capacidade para cumpri-la. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, dá sabedoria à nossa ignorância, torna a ignorância em sabedoria e transforma a nossa fraqueza em força. O próprio Espírito Santo faz essas coisas. Ele ajuda e nos firma enquanto lutamos e nos esforçamos. Ele acrescenta a sua sabedoria à nossa ignorância e dá força à nossa fraqueza. Ele implora por nós em nós. Ele estimula, ilumina e inspira nossas orações. Ele dita e eleva os assuntos das nossas orações e inspira as palavras e os sentimentos das nossas orações. Ele opera poderosamente em nós, para que possamos orar poderosamente. Ele nos capacita a orar, sempre e sempre de acordo com a vontade de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 ao 15, nós lemos: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve,
em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aquilo que nos concede ousadia e tanta liberdade e plena aproximação com Deus. O fato é a base dessa ousadia é a liberdade de aproximação. É que estamos pedindo, de acordo com a vontade de Deus. Isso não significa submissão, mas conformidade. De acordo com significa segundo determinado padrão, em conformidade, em concordância. Temos ousadia e toda liberdade de acesso a Deus, porque estamos orando em conformidade com sua vontade. Deus registra sua vontade geral em sua palavra, mas Ele tem esse serviço especial para nós na oração. Há coisas preparadas para nós, como diz o profeta, para aquele que espera nele. Como podemos conhecer a vontade de Deus na nossa oração? Quais são as coisas que Deus designa, especialmente para que oremos por elas? O Espírito Santo revela-as a nós perpetuamente. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27. Ali, esse texto, as palavras de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 16. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, pois elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meu querido, Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Observe essas palavras. Deus sonda o coração, onde o Espírito habita, e conhece a mente do Espírito. O Espírito que habita no nosso coração sonda os propósitos profundos e a vontade de Deus para nós e revela esses propósitos e essa vontade de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nosso espírito é tão plenamente habitado pelo Espírito de Deus, tão suscetível e obediente à sua iluminação e vontade, que lhe pedimos com santa ousadia e liberdade as coisas que o Espírito de Deus nos mostrou como sendo a própria vontade de Deus, que a fé se torna mais forte e intrépida. Então sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João capítulo 5, versículo 15. O homem natural ora, mas ora de acordo com sua própria vontade, inclinação e desejo. Se ele tem ardentes anseios e gemidos, não passam do fogo e da agonia de sua própria natureza, não do Espírito. Há um mundo de oração natural que é egoísta, complacente e inspirado em si mesmo. O Espírito, quando ora por meio de nós, ou nos ajuda a alcançar a poderosa justiça da oração correta, ajusta a nossa oração à vontade de Deus. E então damos emoção e expressão a seus gemidos inexprimíveis. Assim temos a mente de Cristo e oramos como Ele oraria.
Seus pensamentos, propósitos e desejos são nossos desejos, propósitos e pensamentos. Essa não é uma escritura nova, é diferente daquela que já temos, mas é a Bíblia que temos, pessoalmente aplicada pelo Espírito de Deus. Não são textos novos, mas pelo contrário, a ornamentação do Espírito de certos textos para nós em dado momento. É a exposição da palavra pela luz, pela orientação, pelo ensino do Espírito, capacitando-nos a realizar a grande tarefa de intercessão na terra em harmonia com as grandes intercessões de Jesus Cristo, à destra do Pai no céu. Temos no Espírito Santo uma ilustração e uma capacitação do que é e o que deveria ser essa intercessão. Somos encarregados de suprir no Espírito e de orar no Espírito Santo. A palavra nos lembra de que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, e enquanto a intercessão é uma arte tão divina e de natureza tão elevada que, embora não saibamos orar pelo que deveríamos, mesmo assim o Espírito nos ensina essa ciência celestial, fazendo intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. Como são sobrecarregadas essas intercessões do Espírito Santo. Quão profundamente ele sente o pecado do mundo, sua miséria e sua dor, e quão profundamente ele simpatiza com as terríveis condições. Tudo é visto em seus gemidos, que são profundos demais para serem pronunciados e sagrados demais para serem postos em palavras por ele. Ele nos inspira a esse serviço divino da intercessão, e sua força nos capacita a suspirar a Deus em favor do oprimido, do sobrecarregado e da criação aflita. O Espírito Santo nos ajuda de muitas formas. Quão intensas serão as intercessões dos santos, que suplicam em espírito. Quão vãs e ilusórias, quão infrutíferas e ineficientes são as orações sem o Espírito. Podem ser orações oficiais, adequadas para ocasiões formais, belas e educadas, mas sem valor algum nos quesitos que Deus valoriza na oração. É a nossa oração que não desfalece, que ajudará o Espírito Santo em sua poderosa obra em nós, e ao mesmo tempo ele nos ajuda em nossos extenuantes e entusiasmados esforços em oração. Nós podemos e oramos por muitas inspirações e de muitas formas que não são de Deus. Muitas orações são estereotipadas em sua forma e em relação aos assuntos, em parte ou por completo. Muitas orações são sinceras e veementes, mas em sinceridade natural e veemência carnal. Muitas orações são feitas por mero hábito e por ou seguindo um roteiro. O hábito é uma segunda natureza e apegar-se ao que é bom, quando bem dirigido, bem como ao que é mal. O hábito de orar é um bom hábito e deveria ser formado cedo e com firmeza. Mas orar meramente por hábito é destruir a vida da oração e permitir que se degenere a ponto de chegar a ser uma mera forma superficial e fingida. O hábito pode formar a margem do rio da oração, mas deve haver uma corrente pura, profunda e forte, cristalina e viva, que flua entre as duas margens. Ana multiplicou sua oração. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Não podemos fazer dos nossos hábitos de oração algo muito marcado e controlado. Se queremos que fluam águas vivas a ponto de que
transbordem das margens. Nosso exemplo divino de oração é o Filho de Deus. Nosso conselheiro divino na oração é o Espírito Santo. Ele nos incentiva a orar e nos ajuda na oração. A oração aceitável deve começar e prosseguir pela presença e inspiração dele. As Escrituras Sagradas nos dizem que devemos orar no Espírito Santo. Judas capítulo 20. Somos instruídos a orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Efésios capítulo 6, versículo 18. Somos encorajados a respeito de que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27. Somos tão ignorantes no assunto da oração, os demais mestres são incapazes de nos fazer entender com suas lições e sentir com o coração aquilo que o Espírito Santo, o Mestre infalível, tem toda a sabedoria para nos instruir em tal arte divina. Orar com todo o nosso coração e com toda a nossa força, com todo o entendimento e vontade, essa é a maior conquista da batalha cristã na Terra. É isso que nos ensina e capacita a fazer o Espírito Santo. Se o homem, nenhum pode dizer que Jesus é o Cristo, a não ser com a ajuda do Espírito. Por motivo muito maior, nenhum homem pode orar, a não ser com a ajuda do Espírito de Deus. Os lábios das mães, agora selados pela morte, nos ensinaram muitas doces lições sobre a oração. Orações que uniram e mantiveram nosso coração como fios de ouro. No entanto, essas orações, fluindo pelo canal natural do amor materno, não podem servir ao propósito da nossa antagônica e turbulenta vida adulta. Essas lições maternais são apenas os fundamentos iniciais da oração para as lições mais elevadas e graduadas da oração. Precisamos ter o Espírito Santo. Somente Ele pode desvendar-nos os mistérios da vida de oração, seu dever e seu serviço. Para orar no Espírito Santo, precisamos tê-lo sempre conosco. Ele, diferentemente dos mestres terrenos, não nos ensina a lição e depois se retira. Ele permanece com o objetivo de nos ajudar a praticar as lições que nos ensinou. Nós não oramos pelos preceitos e lições que nos ensinou, mas oramos por meio dele. Ele é tanto o mestre como a lição. Só podemos conhecer a lição porque ele está sempre conosco, para nos inspirar, iluminar, explicar e nos ajudar a realizar. Oramos não por meio da verdade que o Espírito Santo nos revela, mas oramos por meio da verdadeira presença do Espírito Santo. Ele põe o desejo no nosso coração e acende esse desejo com sua própria chama. Nós simplesmente damos voz e coração a esses seus gemidos inexprimíveis. Nossas orações são levadas por Ele, energizadas e santificadas por sua intercessão. Ele ora por nós, por meio de nós e em nós. Oramos por meio dele e nele. Ele põe a oração em nós, por sua vez. Nós a professamos com palavras e com o nosso coração. Sempre oramos de acordo com a vontade de Deus, quando o Espírito Santo ajuda a nossa oração. Ele ora por meio de nós, somente, de acordo com a vontade de Deus. Se nossas orações não estiverem de acordo com a vontade de Deus, elas morrem na presença do Espírito Santo. Ele não ajuda, não apoia tais orações, nem seu apoio e ajuda. As orações que estão de acordo com a vontade de Deus, logo morrem. Aquelas que não estão
em acordo, em todos os corações onde habita o Espírito Santo. Devemos, como disse Judas, orar no Espírito Santo. Como diz Paulo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Efésios capítulo 6, versículo 18. Nunca esquecendo-nos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Acima de tudo, sobretudo e por meio de toda oração, deve estar o nome de Cristo, que inclui o poder de seu sangue, a força de sua intercessão e a plenitude de Cristo entronizado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João capítulo 14, versículo 14. Então é isso, meus queridos e amados irmãos. Aqui nós finalizamos a leitura do nosso livro, de Edward Bundes, A Realidade da Oração. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e continuar nos acompanhando.